Olá pessoal, boa noite para vocês. Meu nome é Douglas Ramalho Mota. Essa é a segunda aula do curso de Lógica de Programação com Visualg, tá? Usando o Portugal. E nessa segunda aula nós vamos estar falando de constantes, operadores aritméticos, e eu vou deixar para vocês aí alguns exercícios que vocês tentarão resolver, e na próxima aula no início da próxima aula eu vou resolver esses exercícios para conferir aí com o de vocês, para ver se vocês fizeram certo, ok? Então, vamos começar a falar sobre constantes. Afinal, o que é constantes? Nós já vimos o que são variáveis, o conceito de variáveis e como usar e declarar variáveis. Agora nós iremos ver sobre constantes. Afinal, o que são constantes? Constantes, ao contrário de variável, constante é tudo que é fixo, ou seja, é um valor que é inalterável ou invariável. Tá? Na matemática, por exemplo, uma constante pode ser o conhecido valor de π, que vale aproximadamente 3,14, 15, 9, 2, 65 e por aí vai. Tá? Que, como mencionado, é um valor fixo, ou seja, esse valor é inalterável e invariável. Tá? As regras para declarar uma constante são as mesmas para a declaração de variáveis, porém o seu valor nunca irá mudar durante a execução de um programa. Diferentemente de uma variável, que o valor da variável ela sempre muda durante a execução do programa, a nossa constante ela não vai variar. A gente vai definir um valor para ela ali no início do nosso programa, e durante toda a execução do programa aquele valor será o mesmo. Então a gente não vai alterar o valor dessa constante. Tá? Em uma linguagem de programação formal, utiliza-se a palavra reservada const antes da declaração do tipo e do nome de identificação para uma constante. Um exemplo aqui, se a gente estiver utilizando a linguagem C#, por exemplo, para a gente definir um valor constante, a gente coloca essa palavra reservada const, o tipo da variável double, que é um tipo real, π, é o nosso nome de identificação da constante, e a gente já atribui o valor a esse nome de identificação. Tá? Então, a gente aqui no π, a gente não vai receber nada do usuário não, via teclado. A gente já define o valor padrão para ele, e quando a gente quiser usar esse valor aqui, a gente apenas usa o nome de identificação π. Tá? A mesma regra das variáveis. O que vai mudar é que a constante ela nunca vai ser alterada. A gente não consegue alterar o valor dessa constante aqui durante a execução do programa. No Visualg, constantes são declaradas como se fossem uma variável normal. Porém, definimos um valor inicial para essa variável e não fazemos nenhuma atribuição a ela durante a execução do programa. Deixamos seu valor inalterável. Tá? No Visualg, a gente não tem uma regra, a gente não tem uma palavra reservada const e nenhum bloco lá, nenhum lugar para a gente poder declarar constantes. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? Dentro do bloco var, a gente vai declarar o valor π, por exemplo, como sendo do tipo real. Declaramos outras duas variáveis, a e b, também do tipo real. Tá? Porém, dentro do nosso bloco aqui de início, a gente já declara o valor para π. Tá vendo? A gente pega o π, atribui a ele o valor de 3.14159265. A gente usa ponto, como a gente já viu, a gente não pode usar vírgula. E durante a execução do nosso programa, a gente fez uma atribuição do valor 10 em A. Depois a gente pegou o valor de π, que é esse daqui. Tá vendo que a gente usou π? A gente usou o nome de identificação, a gente não usou o valor em si. A gente não teria que digitar esse valor aqui toda vez que a gente precisasse usar o valor de π. Como a gente já declarou aqui que ela é uma constante, tá vendo? Ela aqui é um valor inalterável. A gente não vai alterar esse valor hora nenhuma na execução do nosso sistema. Tá? Então, o A está recebendo π, que é esse valor todo aqui, soma 2. Tá? Então, o valor de A agora é 5.14159265, não é mais 10. Então, veja que a variável ela altera durante a execução do programa.
tá? O valor de A, o valor de uma variável, ela altera, ela realmente é variável, tá? Então, a gente está falando agora que B recebe o valor de A, B recebe A, tá? O que está armazenado em A agora? É 5.14159265. Então, B recebe isso. Então, veja que em momento algum a gente atribuiu outro valor a π, tá? A gente já atribuiu o valor que inicialmente estamos usando o nome de identificação para fazer as operações, tá ok? Aqui nesse item 3.1, a gente tem as regras para nomes de variáveis em constantes, tá? Eu não vou ler esse pedaço aqui todo, eu vou ler só o primeiro aqui, porque essa documentação eu vou colocar na descrição do vídeo no YouTube, e vocês podem dar uma olhada lá com calma nessas regras aqui, tá? Que essas regras são padrões, então toda linguagem basicamente usam essas regras aqui no ato de declaração do nome de variáveis, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, vou ler o primeiro. Nomes de identificação de variáveis e constantes não podem ser nomes de palavras reservadas de uma linguagem de programação formal. Por isso, é muito importante conhecer a linguagem, ou seja, a sintaxe na qual se está trabalhando. Por exemplo, em uma linguagem de programação, a gente não pode declarar uma variável ou uma constante com o nome for, por exemplo. Que for é um laço de repetição e uma palavra reservada da maioria das linguagens, de todas as linguagens, e a gente não pode usar esse nome, tá ok? Então, o primeiro caractere, ele nunca pode ser símbolos, tá? E nem números, ok? Nem símbolos e nem números. E depois vocês deem uma lida aí para vocês entenderem melhor, senão o tempo do vídeo vai ser muito grande e eu quero chegar na parte prática, né, para não ficar cansativo. Vamos para o item 3.2, agora ver os operadores aritméticos, tá? São operadores responsáveis por operações matemáticas. Na programação, os operadores são utilizados para executar algum tipo de ação computacional. Com exceção do operador de atribuição, que nós já vimos, os operadores aritméticos são responsáveis pelo processamento matemático, tá? Os operadores mais utilizados são a soma, né, o sinal de mais, adição, menos, subtração, multiplicação, divisão, mod ou o valor aqui de porcentagem. Isso significa o resto da divisão, tá? E o circunflexo significa exponenciação, tá ok? Então, aqui embaixo nós temos o exemplo. 2 mais 2, 4. 2 menos 2, 0. 2 vezes 2, o valor será 4. 2 dividido por 2, o valor será 1. 2 mod 2 será 0. Por quê? Porque quando você divide 2 por 2, o resto é 0. Então, mod, ou simplesmente usando porcentagem. Cadê a porcentagem? Aqui. O resultado será 0, tá? 2 elevado a 2, que dá 4. Então, circunflexo significa exponenciação, tá? E nós temos também esse sinal de mais aqui fazendo o papel de concatenação, tá? Quando o sinal de mais é usado em uma operação com strings, né, com caracteres, se você somar Douglas, né, que é um caractere, né, que está entre aspas duplas, e somar, né, e concatenar com Ramalho, que também está em aspas duplas, o resultado será Douglas Ramalho, tá? Tudo isso daqui é um resultado só, é um caractere só, ok? Então, atuando com caracteres, o sinal de adição ele servirá como concatenação, ele irá juntar o valor dos caracteres, das strings, ok? Aqui eu tenho o exercício, esse documento vai estar lá na descrição do vídeo, e vocês vão fazer esses exercícios aqui. Na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios antes de passar para o conteúdo, tá? Mas primeiramente, vamos fazer alguns exemplos aqui do que nós aprendemos sobre constantes e operadores aritméticos no Visualk, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. No Visualk, eu já tenho a constante π definida já na linguagem Portugal aqui. Se eu vim aqui e der um escreva, ou escreval ou escreva, a diferença do escreva para o escreval é porque o escreval
ele vai mostrar alguma coisa e pular para a linha de baixo. O escreva, ele vai mostrar alguma coisa e vai continuar com o ponteiro na mesma linha, ok? Então, se eu der um escreva π maiúsculo ou π minúsculo, ele vai mostrar para mim o valor de π, tá vendo? Então, se a gente for utilizar o valor de π aqui no Visualg, como no exercício aqui vocês terão que utilizar o valor de π, tá vendo? Vocês não precisam declarar essa constante, como eu fiz no nosso exemplo, tá? Ela já é da linguagem, ela já é do Portugal, tá? Então, vocês utilizam o π em vez de declarar ela novamente, ok? Então, vamos supor, né, que eu tenho um programa aqui, eu vou criar uma constante com um valor definido. Eu vou definir um valor, vamos supor que esse valor eu vou usar ele várias vezes no meu programa. Então, em vez de eu usar o valor, eu declaro ele como uma constante e quando eu for utilizar, eu apenas uso o nome de identificação, tá? Para não ficar muito confuso, tá? Isso aí é bom para o entendimento do programa. Se outra pessoa pegar para ver o seu algoritmo, e se ele passar o olho no seu código, ver aquele valor constante ali, vamos supor 10, em todo o seu programa, ele vai ficar confuso. Agora, se você colocar um nome de identificação e atribuir o valor 10 a esse nome de identificação, por exemplo, idade, a gente sabe que durante a execução do programa, eu vou usar esse 10 que é a idade de alguma pessoa. Então, eu vou usar lá a idade, então a pessoa já vai saber, então isso aqui é a idade, isso aqui é uma constante, ele está usando ele no sistema inteiro, e esse 10 que significa a idade de alguém. Se eu deixar o 10 solto, vai ser difícil alguém descobrir ali que é a idade, ok? Então, vamos usar esse exemplo. Vamos declarar aqui idade. A gente tem um padrão que a gente usa para nome de identificação de constantes, a gente usa em caixa alta, tá? Para diferenciar, para a gente saber que isso é uma constante, ok? Então, idade vai receber inteiro. Eu vou declarar uma variável aqui do tipo nome número 1 do tipo inteiro e número 2 também do tipo inteiro. Tá? Nós vamos fazer algumas operações, algumas expressões aritméticas usando essas duas variáveis aqui. Tá? Idade é só para a gente poder ilustrar o uso de constante. Tá? Eu vou vir aqui no meu início e a gente vai mostrar essa idade para o usuário. Tá? Então, vou dar um escreva idade. Tá? Eu não estou atribuindo nenhum outro valor a essa constante idade. Eu estou só pedindo para escrever. Isso aí, Douglas. Se você não atribuir o valor para ela, como eu falei que ela é constante, então idade ele vai receber 10. Então, já atribuímos a primeira vez um valor a uma constante, então a gente nunca, durante a execução do programa, a gente não irá alterar essa variável aqui, essa constante aqui. Ela vai ser sempre 10, tá? Então, agora se eu mandar, escreva idade, ele vai escrever para a gente o 10, ok? Então, durante a execução do programa, eu não vou alterar essa constante que ela vai valer sempre 10. Tá? E quando eu for usar, querer usar esse 10, em vez de eu chamar o valor 10, essa constante 10, eu uso o nome de identificação, ok? Agora vamos fazer algumas operações matemáticas usando o número 1 e o número 2, que é do tipo inteiro. Até agora a gente só viu o comando escreva do Visualg, tá? A gente vai ver agora o comando leia. O que o comando leia faz? Ele lê do teclado, ele vai abrir o console aqui, aquela tela preta, e vai ler um valor do usuário e armazenar nas minhas variáveis aqui, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. A gente pode fazer isso, veja. Escreva, a gente vai escrever usuário, digite o valor do número 1. Nós podemos fazer isso. A gente está pedindo para escrever uma string, escrever um caractere, né? um conjunto de caracteres. Ó. Então, a gente está escrevendo uma string aqui, normal,
né, pedindo para o usuário digitar o número 1, né, e vai mostrar isso daqui no console. Eu vou fazer que o meu número 1, que é a minha variável que eu tenho declarada, na verdade, eu vou chamar o comando leia, né, e passar para ela o número 1, né. O que ele está fazendo aqui? Pediu para escrever, e o leia, ele vai esperar eu pressionar algum valor, né, digitar algum valor no teclado para armazenar, né, na variável número, ok? Então, li o valor e armazenei na variável número 1. Agora, eu vou exibir para o usuário novamente. O usuário, digite o valor do número 2. Então, leia número 2. Tá? Feito isso, vamos escrever esses valores para ver se deu certo. Então, escreva. Outra coisa que vamos aprender agora é isto. Valor do número 1. Número 1. Se eu fizer isso daqui, vai dar um erro. Por quê? Porque eu estou escrevendo, né, usando o comando escreva, passando para esse comando um caractere e um inteiro, né? Isso não pode, eu tenho que arrumar um jeito de fazer ele mostrar de forma que ele faça uma concatenação desses dois valores, de um caractere e um inteiro, e conseguir me mostrar isso na tela. Se eu deixar do jeito que está, eu vou conseguir ler o número 1 e ler o número 2, mas aqui ele vai dar erro, né? Vamos ver o erro que vai dar. Usuário, digite o valor do número 1. Ele acabou de executar essa linha escreva, tá vendo a setinha aqui? Então eu digito 5. Ele vai armazenar, né? Quando tá piscando aqui, ó, o valor que eu digitar aqui, ele vai jogar no número 1. É o primeiro layer. Então 5. Dou Enter. Usuário, digite o valor do número 2. Então ele já veio aqui para essa linha. Tá? Digitei 5. Ele executou ele chamou esse comando leia aqui agora. Dei Enter. Opa, olha o erro que deu. Erro na linha 16. Então é o que eu fiz aqui, ó. Sintaxe incorreta. Então a sintaxe do português está incorreta. Como é que eu faço para poder mostrar um caractere com um número no mesmo comando escreva? Basta colocarmos vírgula. Colocamos vírgula, vamos executar novamente. 5, 5, valor do número 1, 5. Tá vendo? Ele me mostrou o valor que eu digitei. Então, vejam que a variável é isso. A gente armazena o valor, né, na variável declarada, e quando a gente precisar usar, a gente chama o nome de identificação e não o número em si. Ok? Beleza. O que nós vamos fazer agora? Vamos usar todos esses operadores aritméticos que vimos aqui. Ok? Então, segue aí para ver como funciona. Eu li o número 1, li o número 2, agora eu vou exibir, né, a soma, a subtração, a divisão, a exponenciação entre esses dois valores. Então, escreva soma é igual, vírgula, aí eu faço número 1 mais número 2. Ele vai escrever para mim a soma, ok? Escreva subtração é igual, vírgula, número 1 menos número 2. Escreva divisão é igual, número 1 dividido por número 2. Próximo, escreva multiplicação é igual, número 1 vezes número 2. Escreva resto da divisão é igual, número 1 mod número 2. E por último temos a exponenciação. Escreva
exponenciação é igual número 1 número 2, ok? A gente leu o número 1, leu o número 2, estamos mostrando aqui em cada linha, né, a operação aritmética de adição, subtração, divisão, multiplicação, resto da divisão e exponenciação. Vamos rodar para ver o resultado? Então, digite o número 1, 10. Digite o número 2, 5. Ele mostrou. Como ele mostrou que na mesma linha, é porque eu dei um escreva. Ele, após executar esse comando escreva, ele não pula para a linha de baixo. Para poder ficar mais fácil a gente ler o código, vamos colocar um escreval. Só adicionar um L aqui na frente e executar novamente. Valor de número 1, 10, número 2, 5. Ele mostrou aqui, ó, soma igual a 15, subtração 5, divisão 2, multiplicação 50, resto da divisão 5 e exponenciação, que é 10 elevado a 5, deu 100.000. Ok, pessoal? Viram como é fácil fazer esse tipo de expressão usando o Visualg, tá? E isso aqui numa linguagem de programação é a mesma coisa. O que vai mudar aqui é a sintaxe, né? Em vez de ser escreval, vai ser um console.writeline ou um printf, dependendo da linguagem que a gente estiver utilizando. Beleza? Então, nessa aula, a gente aprendeu sobre constante, como define uma constante, né? Define o valor uma constante. Aprendemos a usar o comando leia, né? Atribuir um valor a uma variável pelo comando leia do Visualg. E aprendemos também como mostrar um valor string, né, um valor caractere, junto com um valor do tipo inteiro no mesmo comando. Beleza? Nos exercícios que eu passei aqui, vocês vão utilizar desta forma aqui. Quando no exercício pedir para ler, vocês vão ler com esse comando, tá? E fazer as operações, depois mostrar com o escreval. Ok, pessoal? Então, eu vou passar aqui os exercícios e vocês tentem fazer aí. O primeiro é o seguinte: escrever um algoritmo que leia o nome e a idade do usuário e em seguida exiba esses valores na tela da seguinte forma: seu nome é fulano e sua idade é 20, né? Vocês vão fazer isto, né? Mostrar desta forma, usando a vírgula, ok? Próximo exercício: escrever um algoritmo que calcule a área de uma circunferência, sabendo que a fórmula é área é igual a π, que multiplica o raio elevado ao quadrado. Use constantes, né? No caso de π, você não vai precisar declarar essa constante aqui, porque ela já tem no Visualg, tá? E receba os valores das variáveis pelo comando leia do Visualg, o que a gente acabou de ver. E aqui a observação: π já existe no Visualg, como uma constante para representar o valor de π. O programa 3. Escrever um algoritmo que leia dois valores e armazene o primeiro em A e o segundo em B. Em seguida, faça a troca dessas duas variáveis, de forma que A passe a ter o valor de B e B passe a ter o valor de A. Então, esse exercício 3 aqui, ele é típico em qualquer curso aí de lógica de programação. No primeiro período da faculdade, a gente faz esse exercício aqui, tá? Ele é um bom exercício para poder treinar a lógica, né? O que vocês vão fazer? Vai ler um valor para A e ler um valor para B. Em seguida, vocês vão jogar o valor de B em A e o valor de A em B. Vocês vão ter que fazer a troca. Agora, como que isso será feito, aí vocês têm que pensar aí, tá? E na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios e passar o próximo conteúdo. Beleza, galera? Espero que tenham gostado. Não esqueça de fazer, de deixar comentários aí, elogiando, criticando, pedindo sugestões, pedindo outras videoaulas, né, pedindo para esclarecer algumas dúvidas. Na descrição do vídeo tem o meu profile do Facebook, tem o meu e-mail e estamos aí, né, para o que precisar. Boa noite e obrigado, pessoal.